Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para o outro lado da margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se, no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Diante da palavra de Deus que nós ouvimos, que a igreja nos propõe para meditar, neste 13º domingo do tempo comum, algumas realidades importantes na nossa vida que muitas vezes a gente tenta fugir, ou que a gente não quer pensar muito sobre isso, não. É sobre a realidade da morte. Primeira leitura,
tirada do livro da sabedoria, traz uma realidade e uma reflexão interessante sobre a morte. Deus não fez a morte e nem tem prazer com a destruição dos vivos. É uma afirmação do livro da sabedoria interessante. Porque se a gente olhar o contexto do Antigo Testamento e a gente olhar sem fé, sem a luz da fé, a gente vai designar as mortes e as violências que aconteceu no Antigo Testamento, sobretudo ali com o rei Saul, com o rei Davi, com Judas Macabeus e tantos outros, a gente vai pensar que Deus sente prazer na morte. Que o que tem de mortes provocadas, né, por esses homens que eu citei e tantos outros no Antigo Testamento é uma coisa assustadora. Né? Então a gente precisa sempre da luz da fé para a gente compreender isso. Por quê? Porque, segundo nos ensina a Igreja Católica, a moral da Igreja Católica, a nossa alma é eterna. E é preciso a gente aprofundar, quando a gente diz a nossa alma é eterna, é preciso a gente prestar atenção para não fazermos uma dicotomia, aquela separação de corpo e alma. Né? E a alma é coisa santa, é pura, espiritual, e o corpo é material, etc. Não, cuidado com isso, porque nós somos compostos de corpo e alma. O ser humano ele é composto de corpo e alma. Então, não vão fazer essa distinção. Mas faço essa introdução para dizer, a morte, né, ela nunca foi querida por Deus. Deus nunca ficou feliz com a morte. Né? E aí no final tem uma observação que é importante para a gente compreender isso tudo. Deus criou o homem para a imortalidade. E o fez imagem de sua própria natureza. Olha que afirmação forte esta afirmação. Deus criou o homem para a imortalidade. E o texto continua. E o fez a imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. E experimentam-na os que a ele pertencem. Então, por inveja, né, a morte, depois Paulo vai dizer, interpretando essa afirmação, na carta aos Romanos, né, que a morte é consequência do pecado, é salário do pecado. Então, o que nós podemos entender com isso? Segundo o que diz Paulo e segundo isso que nós acabamos de dizer, é que se não fosse o pecado do primeiro homem, a morte não seria tão assustadora para nós. Se ela existisse, não seria tão assustadora. Que nós morreríamos para entrarmos na realidade de Deus mesmo. E isso não deveria causar espanto nenhum. Não deveria causar nenhum tipo de constrangimento. Nenhum tipo de situação ruim. Então, por que para nós a morte ela é vista de uma forma tão negativa? Por que a morte nos assusta tanto? E a gente diz assim, mas padre, eu não tenho medo da morte não. Eu também não tenho não. Mas você gostaria de morrer agora? Algo assim, ponto, passou dessa para melhor? Aí imediatamente a gente diz assim, eu não tenho medo da morte, mas morrer agora não está muito nos meus planos. Não é assim? Ou é só comigo que acontece isso? Vocês não passam por isso. Né? Então vejam, mas por que ela é tão assustadora?
por conta do pecado. Por causa do pecado, ela é tão assustadora. Mas Jesus, no Evangelho, ele dá um significado novo para a morte. Comecemos analisando a história da filha de Jairo. Vejam, este homem, chefe da sinagoga, que chegou até Jesus e se ajoelhou aos pés de Jesus, ao que tudo indica, é um pagão. Ou que não seja pagão, mas que ele não necessariamente ainda não tivesse acreditado em Jesus. Ou então que ele não tivesse ainda reconhecido quem era Jesus. Ele não teria tido esta atitude que ele teve de se dobrar, de se jogar aos pés de Jesus e fazer um pedido. E o que ele pede? Ele diz para Jesus: aproximando-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, ponha as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus o acompanhou. Esse foi o pedido. Porém, imediatamente o Senhor não respondeu. Porque no meio do caminho apareceu uma outra história, a história da mulher, que com fluxo de sangue há mais de 12 anos, procurou tantos médicos e parece que a situação dela piorava. E esta mulher faz-se as vestes de Jesus. E aí é interessante a gente observar, porque tem uma multidão, e aí, de repente, quando a mulher toca, Jesus faz uma pergunta que os discípulos respondem, acho que quase rindo, porque tem uma multidão de pessoas, Jesus está no meio da multidão de pessoas, e Jesus diz, o texto do evangelista Marcos, ele é preciso, ele traz um detalhe que é surpreendente. Né? Ela disse, se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para o meio da multidão, perguntou, olha a pergunta de Jesus. Quem tocou na minha roupa? Vocês observaram o detalhe do evangelista. Tem uma multidão de pessoas. Portanto, qualquer uma pessoa poderia ter tocado na veste dele. Qualquer pessoa poderia ter tocado. E ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? Né? E ele diz, o evangelista coloca, quem tocou na minha roupa? A pergunta de Jesus. E os discípulos respondem. Estás vendo a multidão que te comprime e ainda te perguntas quem me tocou? Porque, notem, não é tocar Jesus simplesmente por tocar, mas é tocar em Jesus com fé. E ele sentiu que alguém tinha tocado nele com fé. Aqui está a diferença. E quem toca em Jesus e o toca com fé, recebe dele a resposta. E a mulher imediatamente se apresentou, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés, também, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse para ela, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curada desta doença. Então, isso aconteceu, para você se localizar, isso aconteceu no caminho, enquanto Jesus estava indo para a casa de Jairo. Ainda não é a resposta para Jairo. Essa aqui é a resposta de uma mulher que apareceu no meio. Né? No meio do caminho tinha uma mulher. Tinha uma mulher no meio do caminho. Parafraseando. E aí ela faz essa experiência de fé e recebe de Jesus. Continuemos com a história
da filha de Jairo. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, esta frase eu acho sensacional: não tenhas medo, basta ter fé. Não tenha medo, basta ter fé. Veja que isso desafia também a nós. Isso também desafia a nós. Esta situação que nós estamos vivendo, já faz quase 2 anos, né? Antes, nossa preocupação era não ser contaminado, né? Agora, nossa preocupação é se a vacina que nós tomamos vai servir para alguma coisa. Tantas pessoas que estão nos deixando por conta, né, desse vírus. Então, a gente fica meio sem saída. E aí, a palavra de Jesus dita a Jairo, ela cai como que uma luva dentro de nós para nos tranquilizar, porque de repente a gente está desconfiando de Jesus, de repente a nossa fé está tão abalada que esta palavra de Jesus enche o nosso coração de esperança e dá em nós uma sacudida, a ponto da gente perceber, não, se Jesus está presente, não importa a situação, a resolução da situação sempre será favorável. E a gente precisa confiar nisso. E aí o Senhor então diz, né, de forma surpreendente, não tenhais medo, basta ter fé. E aí se dirige para a casa de Jairo. A frase de Jesus é sensacional. Jesus pegou a mão da menina e disse, Talita cum. Que quer dizer, menina, levanta-te. Lembram de semana passada? O que foi que Jesus falou? Silêncio. Cala-te. E para quem foi que Jesus disse silêncio e cala-te? Para o mar, para o vento. O evangelista deixou claro para nós que naquela ocasião a natureza obedecia à voz de Jesus. No texto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, não só a natureza, mas também a morte obedece à voz de Jesus. Jesus disse, Talita cum, menina, levanta-te. E a menina imediatamente levantou. Então, não importa qual a situação nós estejamos vivendo, não importa se a nossa volta está acontecendo destruição, morte, perda, sofrimento, dor. Não importa o que aparentemente nós estejamos vendo. Se Jesus está conosco, se nós estamos com Ele, nós não temos o que temer. Porque Ele é Senhor de tudo. E Ele tem tudo em suas mãos. E é isso que nos desafia, porque a gente precisa acreditar. A gente precisa fazer essa experiência de fé que fez o Jairo e que fez essa mulher que nós acabamos de ouvir. Né? E aí, por fim, eu acho curiosa a recomendação que Jesus faz. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. Por que é que Jesus pede que ninguém ficasse sabendo desse fato? Faz um teste. Se você estivesse lá e visse esse milagre acontecer, visse a menina levantando, você ficaria quieto? Sim ou não? Não, né? Postaria logo no Facebook para que todo mundo ficasse sabendo. Né? O jeito mais fácil da turma ficar sabendo é só postar no Facebook hoje. Postaria lá, tudo ficasse sabendo imediatamente. Mas por que Jesus pede? Você fez essa pergunta? Por que Jesus pede para que não contasse? Porque para Jesus, o importante é a fé que as pessoas tinham nele.
Jesus não se importava ser reconhecido como um curandeiro. Jesus não se importava, não interessava para Jesus ser reconhecido como um milagreiro. Mas ser reconhecido como Deus. Então, o que Jesus está propondo com isso é que as pessoas acreditassem nele. E não o vissem como um milagreiro. Por isso ele faz essa recomendação de não contar. Resulta que hoje, em pleno século XXI, quase no final do ano, eu digo quase no final do primeiro semestre, Jesus diria para nós o contrário: contem para todo mundo, digam sobre os telhados, digam nos microfones, anunciem para todas as casas, contem para todo mundo este fato, para que todos possam ter fé, para que todos possam renovar a sua fé e se fortalecer na caminhada, para, com fé em Jesus, que é Deus, que veio nos salvar, possamos continuar a nossa caminhada, mesmo com as dificuldades que possivelmente a gente possa enfrentar durante a caminhada. Então, é um desafio para nós, porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas situações difíceis, em meio a tantas perdas, em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, a gente não perca a fé, a gente mantenha-se firme com os nossos olhos fixos em Jesus, seguindo seus passos, perseverantemente, sem desanimar. É isso que nosso Senhor nos propõe. E é preciso que a gente, de novo, faça essa experiência de fé. A experiência que fez Jairo e a experiência que fez a mulher hemorroísa do Evangelho. Porque se nós não fortalecermos a nossa fé verdadeiramente em Jesus, nós seremos sucumbidos pelas dificuldades. E se nós temos fé, não importa quão difícil seja a situação que nós estamos vivendo. Porque se nós temos fé e Jesus está presente, vai se resolver, vai chegar ao normal. Ou tudo vai ser concluído da melhor forma possível, porque Jesus está presente. E nós precisamos acreditar nisso. Porque se nós não acreditarmos nisso, ou a gente fica doente, ou a gente fica louco. Ou pior ainda, fica louco doente. Porque é tanta coisa, que se a gente desviar o nosso olhar de Jesus, a gente começa a se perder. Então, não importa qual seja a situação, se eu tenho fé e se Jesus tem convicção de que Jesus está conosco, eu não preciso ter medo, basta ter fé, como disse Jesus para Jairo. Vamos fazer essa experiência e seguir em frente.